7h29, para você que está nos acompanhando aqui no Jornal da Mix, eu estou tendo o prazer de receber a pneumologista Norma Sueli. E a gente vai abordar um tema que é de seu interesse, porque tem aumentado aí os casos de síndrome respiratória grave, tá? Inclusive com internação, né? Não é à toa que as emergências estão lotadas também aqui na capital, tanto as públicas como também a privada, né? As emergências na rede privada. E a gente estava conversando aqui, doutora, se a gente tiver que definir o que é essa síndrome, como é que a gente pode apresentar para quem nos ouve e nos assiste agora? Muito bom dia. Bom dia, audiência da Mix FM. Eu falo em nome da Associação Alagoana de Doenças do Tórax. A síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como CIRAG, ela abrange todos os casos em que as síndromes gripais, independente do tipo de vírus que está causando, culmina com o comprometimento da função respiratória. Nesse caso, a gente está falando daquela gripe tradicional que a gente costuma, às vezes, até relevar, mas em que momento eu devo me preocupar quando essa gripe começa a apresentar um cenário mais difícil, por exemplo? Sim, existem os sinais chamados sinais de alerta. Então, a presença de desconforto respiratório, a falta de ar, a queda na saturação do oxigênio, principalmente abaixo de 94%, 95% já é um sinal de alerta. A dor recorrente no tórax, no peito e, em casos mais graves, a cianose, que é a presença daquela cor arroxeada nos lábios e nas extremidades. Então, esses são os 4 sinais, digamos assim, cardinais, né, na evolução dessa síndrome. Ela pode ser decorrente de vários tipos de vírus. E nessa época do ano, que é uma época mais fria, com mais umidade, né, com mais chuva, eles são mais prevalentes, é isso? Sim. Notadamente, nesse período da quadra chuvosa, por vários fatores, em alguns locais do país, a gente tem queda da umidade relativa do ar, a presença do período chuvoso, onde as pessoas tendem a permanecer aglomeradas em locais fechados, e isso facilita o contágio do vírus. É notável que a prevalência, digamos assim, dessas síndromes gripais, as infecções virais como um todo, elas aumentam muito. As minhas filhas adoecem menos hoje, graças a Deus. Mas nesse período, parece que o período da escola, ali, aquela convivência da criançada, contribui muito para isso também, né, doutora? Qual a idade da sua filha? Agora já está com 13, mas é um mulherão de 17 também. Não adoecem mais com tanta facilidade. Isso é bem mais, se faz perceber principalmente no início da vida escolar. A gente tem, no início de vida escolar, uma média de 6 a 8 episódios de intercorrências virais, né, nas crianças. Quer dizer que já tem até pesquisa que aponta isso. Sim, principalmente no início, mas as escolas são locais, como eu havia falado, onde as pessoas ficam fechadas na sala de aula, principalmente se abraçando, brincando, com contato físico, todos os locais, shoppings, clubes, igrejas, templos, todos os locais onde as pessoas vão estar juntas, a tendência é haver uma contagiosidade maior. Agora, é uma coisa muito importante que as pessoas mantenham os cuidados de prevenção. Então, assim, o uso de máscaras nos indivíduos que estão com resfriado ou com gripe, a lavagem das mãos, as pessoas meio que esqueceram, né, após digamos assim, o final da pandemia, da Covid-19, mas permanece como um ato de extrema importância. E a vacinação, uma boa alimentação, a prática de atividades físicas, uma hidratação adequada. Então, todos esses fatores vão fazer com que o indivíduo fique, digamos assim, mais blindado contra essas infecções. Você falou da hidratação. Quando chove mais, diminui o calor e a pessoa tende a tomar menos água. E, consequentemente, é um período que a sua imunidade ali pode dar uma oscilação e é quando o vírus aparece. Eu tenho uma frase que ela é recorrente no meu consultório, que eu falo assim, que via aérea úmida é via aérea íntegra. Então, o nosso corpo é constituído por 67% de água. Então, se nós estamos com o nosso corpo desidratado, a via aérea fica ressecada, e via aérea ressecada, desidratada, é via aérea susceptível. Quando a gente fala das síndromes respiratórias, existe algum recorte da população que é mais afetado, ou nesse momento todos nós estamos expostos de um modo geral? Todos nós estamos expostos,
toda a faixa da população. No entanto, 2 grupos são mais vulneráveis, que são justamente os extremos de idade, principalmente as crianças, né, digamos assim, o sistema imunológico delas ainda não está formado, não é competente o suficiente, mesmo que seja uma criança bem alimentada, ele ainda está em fase de desenvolvimento. Isso. E no extremo da idade, ou seja, na senilidade, esse indivíduo vai ter um envelhecimento do sistema imunológico. Então, ele também o número de casos mais graves, acima de 60 anos, principalmente naqueles que necessitam de hospitalização, onde nós temos uma quantidade de desfechos muito ruins. Quando a gente fala em hospitalização, é porque em algum momento algo naquela consulta ali, na procura da emergência, chamou a atenção. O que é? É a dificuldade mesmo de respirar? Numa consulta a um profissional da área médica, especialista ou um emergencista, ele vai detectar que esse paciente apresenta justamente os sinais de gravidade que nós citamos aqui no início da entrevista. A falta de ar, a queda da saturação, a dor no peito. Um desconforto, né? Tremendo. Desconforto respiratório, né? E o desconforto, isso é um sinal muito frequente. É muito bom que a gente entenda também que todos os vírus podem causar essa síndrome, e não só os vírus. Nós podemos ter a síndrome respiratória aguda grave por bactérias, por agentes tóxicos, mas nesse período do ano, onde as infecções virais prevalecem e aumentam muito, por exemplo, em comparação com os 2 últimos anos, nós aumentamos a prevalência no Brasil em 91%. Nós temos hoje, pesquisa de junho, mais ou menos, da Fiocruz, quase 100 mil casos, né, detectados de síndrome respiratória aguda grave. Então, um fenômeno que está afetando o Brasil inteiro, né? Então, o país está sofrendo nesse momento. A nossa capital, ela está entre as 17 capitais, onde essa linha tem crescido, a linha de crescimento aponta para um crescimento ainda maior. Então, nós conclamamos realmente a população a procurar os postos de vacinação e prestar atenção naquelas medidas preventivas. Qual é o vírus que tem, digamos assim, prevalecido? Está liderando. Né? Que está liderando. Então, nós temos 4 vírus que estão encabeçando essa lista. E a Covid não saiu. Não saiu dessa lista. Então, a influenza A, que é a gripe A, ela tem sido um agente muito frequente. O vírus sincicial respiratório, que é um vírus que era muito, nos tempos antigos, ele acometia muito a população pediátrica, mas ele tem migrado, vamos dizer assim, de população. Evoluiu e foi avançando. Isso é um comportamento já esperado após os períodos de pandemia, né? As mutações, as mudanças de perfis na prevalência do vírus. Então, o vírus sincicial respiratório, ele tem sido responsável por grande parte desses casos de síndrome respiratória aguda grave. A Covid e a influenza B responde por uma pequena quantidade desse vírus também. O rinovírus, que é um vírus que causa também um quadro de vias aéreas superiores, completa também essa lista, entre outros. É isso aí. Em relação à questão da vacina, porque a gente comentava aqui que ela não vai, obviamente, evitar a doença, mas pelo menos vai evitar a evolução para uma forma grave, né? E a população não está correspondendo, né? Em termos de procura. A senhora disse que até depois desses casos deve ter aumentado aí a procura, mas se a gente tivesse se prevenido um pouco antes, poderia estar, obviamente, uma situação melhor também, né? Sim, no início nós tivemos um panorama preocupante, onde nós estivemos muito longe da meta que era esperada pelo Ministério da Saúde. Hoje a população está procurando um pouco mais, mas nós indicamos que procure cada vez mais. A vacina, existem muitos mitos ainda, né, em torno da vacina de velho, a teoria da conspiração, né, isso. Mas eu sempre falo e defendo, né, o pneumologista, antes de tudo, ele é um sanitarista, né, que não existe reação vacinal que suplante o dano que o vírus pode causar para o organismo. Então, assim, infelizmente, eu sou intensivista também, além de pneumologista, tive a oportunidade de ver
casos em indivíduos jovens, previamente ígidos, que desenvolveram uma insuficiência respiratória com desfecho letal em 3, 4, 5 dias de infecção por vírus, por influenza A. Quer dizer, teve uma evolução rápida e o organismo não teve remédio que foi capaz de fazer a pessoa reverter esse quadro. Impressionante essa sua informação. Ainda é a forma mais eficiente de você impedir a evolução para os casos de insuficiência respiratória aguda, com necessidade de internação e até de tratamento em unidade de terapia intensiva e, às vezes, até de suporte ventilatório com intubação. Doutora, a senhora tem uma formação científica também, mas a senhora sabe que no Brasil, ainda mais no Nordeste, a gente tem muito hábito de ficar tratando gripe com coisinha caseira, né? Chazinho. Isso pode agravar a situação, se não procurar ajuda especializada, né? Se prestar atenção no quanto, se a infecção é uma infecção simples, se o indivíduo está tendo, por exemplo, um quadro de resfriado comum, porque a gente também tem o outro oposto. São aqueles pacientes que têm o resfriado comum e estão tratando de forma, digamos assim, exagerada, com antibióticos. A gente tem hoje uma prescrição de antibióticos e de corticoides nas emergências que está um absurdo. Isso gera resistência bacteriana, né? E, às vezes, dependendo da dose do corticoide, pode dar um desvio da resposta imunológica do indivíduo. Atrapalha. Essas medidas, digamos, caseiras, como você bem colocou, elas não estão contraindicadas, mas é necessário que o indivíduo perceba o momento da intervenção médica. É fundamental. Então, cuidado, viu, com essa farmácia da mamãe, da vovó, essas dicas aí, tá certo? Esses chazinhos que também vão prolongando aí a gripe, porque ela tem um ciclo, né, de ação também dentro do organismo. Então, o combate correto vai fazer com que a cura também venha mais rápida. Mas a atenção é essa, não pode ser descartado, principalmente os casos considerados mais graves, porque, como disse aqui a doutora Norma Sueli, ela que é pneumologista, lamentavelmente há casos, inclusive, de óbito ainda provocados por isso. É fundamental a ajuda especializada. Queria agradecer a sua presença, a forma didática, né, com que falou também com a nossa audiência, e espero que a gente possa ter contribuído para alertar a população. Espero contar com sua presença aqui numa outra oportunidade. Doutora Norma Sueli, pneumologista, deu aula aqui para nós dentro da nossa programação, tá? Faturar isso, 7h41.